Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Aprova VetSUS. E hoje, diferente do nosso conteúdo tradicional, eu não vou falar sobre legislação do SUS, atenção básica, vigilância em saúde, epidêmio, controle de zoonoses, doenças transmitidas por alimentos, nada disso. Hoje eu vou falar sobre planejamento de estudos. E por quê? Porque muitos alunos me perguntam, Mari, como estudar? Como me preparar para provas de residência e de concurso? Então, muitos vão relatar dificuldade nesse processo de preparação. Dificuldade em encontrar uma metodologia que seja individual, que seja eficiente. E, assim como muitos desses meus alunos, eu também já estive nessa pegada, eu também já estive nesses momentos. Por quê? Porque eu também já prestei residência, fui residente, até porque eu fui aprovada em primeiro lugar, tanto na residência da Unesp de Araçatuba, quanto na Unesp de Jaboticabal. Também durante meu mestrado, tive minha fase concurseira. Fui aprovada em primeiro lugar no concurso para sanitarista do NASF, da Prefeitura de Araçatuba, e depois em terceiro lugar no concurso para veterinário da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Franca. E essas minhas aprovações só foram possíveis depois que eu aprendi a estudar. Então, eu gosto de passar esse conhecimento teórico que é necessário para a prova para vocês, mas eu, como professora no Aprova VetSUS, também tenho a intenção de mostrar para vocês que é possível aprender a estudar e é possível também encontrar uma metodologia, mais uma vez, que seja efetiva para a prova. Por quê, pessoal? O que é uma grande problemática? Saber fazer prova é diferente de saber a matéria. E isso é muito clássico, e a gente vê isso desde a época de vestibular. Muitos alunos que têm um conhecimento absurdo, estudaram o ano inteiro, se dedicaram, mas na hora da prova, por diversas questões, não conseguiram ali atingir uma nota adequada, suficiente. Ou então nós temos aqueles alunos que vão estudando sem nenhuma técnica, vão estudando sem espaço para descanso, sem lazer, sem respeitar a própria saúde física e mental, e vão levar, no final, a um subaproveitamento. E para agravar essas situações, nós temos hoje editais, inclusive de residência, e também, claro, de concurso, que são muito extensos, que são muito complexos. Então, na hora que o concorrente, né, que aquele futuro residente, que aquele concurseiro abre o edital para saber o que ele precisa estudar, ele acaba desistindo, ele vai se desesperando. Então, vem ansiedade, vem frustração, vem insegurança, porque é muita matéria. E eu falo também, pessoal, quando eu prestei residência, em 2016, até a parte realmente de saúde pública, ela não era tão difícil, nem tão extensa como ela é agora. Hoje eu vejo algumas questões de prova de residência da USP, do ENARE, do IVISA, que eu penso assim, gente, que injusto com quem está ali começando a conhecer SUS, começando a conhecer saúde pública. Porque tem muita questão que eu só consigo fazer porque eu já trabalhei como gestora, como chefe da vigilância de Franca, porque eu já trabalhei como sanitarista na atenção básica, eu tenho uma vivência prática. Mas, assim, do olhar teórico para aquele aluno recém-formado na graduação de medicina veterinária, que muitas vezes nem teve matéria de saúde pública durante a graduação, isso passa realmente a ser injusto, né? A ser muito difícil. Então, quais são as principais dificuldades de quem presta a prova de residência ou de concurso? Aquelas dificuldades também que a gente tem durante a fase de vestibular. Falta de tempo, de concentração. Então, tenho muitos alunos que estão no quinto ano fazendo estágio, escrevendo TCC junto com essa fase de prova, ou
Muitos alunos concurseiros que trabalham durante o dia vão ter só a noite para estudar. E aí vem cansaço, vem medo, ansiedade, baixa fixação de conteúdo, informações muito dispersas, leis que são atualizadas constantemente e ninguém fica sabendo, que é o caso da Lei 8080, dificuldade para encontrar material de estudo. Tudo isso passa a ser inibidor do nosso processo de aprendizagem, né? Mas, felizmente, nós temos os deflagradores, nós temos aqueles estímulos. Então, quando a gente encontra uma técnica de estudo que é adequada para nós, aquela metodologia que faz sentido na nossa cabeça, quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente tem um mentor, um professor ali do nosso lado, quando a gente vai vendo a possibilidade de conquista, de perspectiva para o futuro, parece que a vontade de estudar ela aumenta e o nível de concentração também, porque a gente libera espaço no cérebro para realmente aprender o conteúdo, deixando para lá aquele espaço que estava sendo ocupado pela ansiedade, pelo medo. Então, a gente ter uma motivação, estabelecer uma meta, conseguir se visualizar dentro daquele concurso, dentro daquele cargo, conseguir se visualizar vivendo aquela residência, tudo isso é muito importante. E aqui eu não estou vindo de forma nenhuma com aquela questão de positividade tóxica, né? Não é isso. É só porque realmente esses estímulos podem ser positivos para o nosso cérebro, tá? Bom, então como estudar, como me preparar? Gente, além de ter conhecimento teórico, a gente precisa de técnica de estudo. Então, a gente vai precisar juntar compromisso, autodisciplina, organização, consistência. Então, a gente tem que bolar um projeto de estudo. E é claro, pessoal, que eu também tenho completa noção de que eu tenho aluno que está ali com 100% da sua rotina disponível para o estudo, enquanto eu tenho aluno que precisa trabalhar, que precisa cuidar da casa, que precisa cuidar dos filhos, que precisa pegar um ônibus e percorrer uma grande distância até o trabalho ou até a faculdade. Eu sei que também, quando a gente fala em estar ali disponível para o estudo, a gente tem uma desigualdade, inclusive, muito social, muito econômica, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração que os níveis de dificuldade vão variar de pessoa para pessoa e de situação para situação. Então, a gente vai ter ali uma certa desigualdade realmente no acesso ao ensino, à educação, tá? Eu não estou desconsiderando nada disso quando eu falo sobre compromisso, autodisciplina, organização. Eu sei que a gente tem que considerar a realidade de todo mundo, mas dentro do nosso possível, dentro da nossa realidade, vamos tentar estabelecer ali um projeto de estudo, tá? Um projeto de estudo onde a gente monte um cronograma. Só que sempre um cronograma com metas alcançáveis. Porque se você coloca para estudar 10 aulas em uma semana e você sabe que você não vai ter tempo hábil para isso, parece que você está ali se auto-sabotando, colocando uma meta que você sabe que você não vai alcançar para depois falar, viu, eu não ia dar conta. Então, estabeleça prazos, datas, de acordo com o seu dia a dia, né? Então, considere aí que você pode chegar em casa cansado, considere que você pode ter um trabalho mais desgastante, ou considere que realmente você tem um cronograma mais flexível. E coloque ali tempos de estudo que também sejam ali possíveis, né? Só que sempre se preparem para a data daquela prova de acordo com o edital. Então, não adianta a gente começar a estudar para o Enare um mês antes. Não adianta querer estudar para a prova de residência da USP um mês antes. Não adianta estudar para a Anvisa um mês antes. Então, eu tenho que ir seguindo os editais das provas de residência e concurso para que eu consiga fazer o meu cronograma de estudos até a data da prova. E aí eu preciso considerar
tempo real de estudo, tempo horário de estudo, nível de concentração e qualidade de estudo. Então, não adianta também eu fazer um cronograma de estudos de 8 horas seguidas, sem descanso, sem pausa, sem uma boa alimentação, que na verdade esse tempo real, ele vai ser muito menor. O subaproveitamento vai acontecer. Então, eu tenho que estabelecer, bom, eu tenho 8 horas por dia para estudar, vou fazer isso com intervalos, e daqui a pouco vou mostrar para vocês uma técnica legal de intervalo. Vamos colocar, durante essas 8 horas, um espaçamento para uma alimentação adequada, para um descanso adequado, nem que seja ali de meia hora, de 1 hora, para que a gente consiga ter um nível de concentração suficiente durante esse tempo real de estudo. Também podemos, nesse projeto de estudo, considerar o local aonde nós vamos estudar. Não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que me disperso muito facilmente. Então, eu sempre procuro um lugar mais calmo, mais ventilado, mais iluminado. E aí, felizmente, eu tenho esse espaço aqui na minha casa. Só que quem é meu aluno sabe que eu tenho a Vivi, que é a minha gatinha, que sempre pula, atrapalha as gravações, pede carinho no momento que eu estou mais ocupada. Então, quando eu vejo que não está dando certo em casa, eu costumo ir para a biblioteca da prefeitura ou eu vou para a biblioteca da Unesp. E eu percebo que eu aproveito mais estudando nesses espaços. E se você não estiver estudando pelo celular, deixe o celular no modo avião. Se você está estudando pelo celular, coloca ali no silencioso, coloca no modo foco, para você não ser constantemente distraído pelo número de mensagens que a gente vai receber naturalmente no WhatsApp, no Instagram. E aí vamos encontrar a nossa própria metodologia. Por quê, gente? Cada um vai ter um tipo de aprendizado. Cada um vai aprender melhor de uma forma. Existem pessoas que são mais visuais, existem alunos que são mais auditivos, tem aqueles que aprendem melhor a partir da leitura, tem aqueles que são sinestésicos, vão misturar os sentidos, tem aqueles que são multimodais. Então, eu vou deixar para vocês aqui embaixo, no material complementar, um link de um questionário para vocês descobrirem qual é a forma de aprendizado de vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, aquela pessoa que é visual é aquela pessoa que vai aprender mais com vídeos, com filmes, com slides, com PowerPoint. É aquela pessoa que está na hora da prova e ela consegue lembrar o local da página que estava o texto com aquela informação, o número da página que estava o texto com aquela informação. Só que se aquela pessoa é visual, ela não pode estar num ambiente onde existem muitos estímulos ao redor. Não é uma pessoa que vai conseguir, por exemplo, fazer isso com uma TV próxima ligada, com um vídeo próximo ligado. Assim como existem aquelas pessoas que são mais auditivas. Então, elas preferem escutar, e escutando e escrevendo, escutando e montando uma história na própria cabeça. Para essas pessoas que são mais auditivas, qualquer ruído de fundo atrapalha bastante. E tem aqueles que são sinestésicos, tem aqueles que gostam de ter aquela experiência motora, vão aprender realmente fazendo, colocando a mão na massa. Então, é aquela pessoa que vai escutar, que vai ver uma aula, mas vai precisar montar o seu próprio mapa mental, vai precisar fazer questão de prova, vai precisar encontrar uma forma ali de se estimular mesmo a fazer o próprio resumo, tá? Eu sou uma pessoa muito auditiva, tanto que eu adoro escutar podcast. Então, eu até escuto bastante aquele da Faculdade de Saúde Pública da USP, que chama Saúde é Pública. Então, eu percebo que eu aprendo bastante, mas eu preciso estar ali me concentrando realmente naquele podcast. Então, é legal que a gente saiba, né? E eu, além de escutar, eu preciso depois escrever. Então, desde a época do colégio,
se eu não escrevesse aquilo que eu estava escutando ou vendo, eu não ia conseguir absorver. Então, eu sempre precisei fazer resumo, eu sempre precisei fazer mapa mental, sempre precisei passar a matéria limpo no meu caderno para poder estudar. Então, nesse projeto de estudo, eu preciso entender aquilo que é melhor para mim. E, claro, com pausas regulares, vou mostrar para vocês uma técnica. E vamos também diversificar o tema. Se você percebe que você já está extasiado de zoonoses, para um pouco aquela leitura de zoonoses e estuda um pouquinho vigilância em saúde. Não aguenta mais ouvir de vigilância em saúde? Vai estudar um pouquinho epidêmio e assim vai. E sempre procurem colocar no cronograma de vocês um tempo hábil para revisarem o conteúdo antes da prova. Uma outra metodologia muito legal é estudar o edital. Que tipo de conteúdo vai ser mais importante para aquela prova? Que tipo de conteúdo costuma cair mais na prova do Enare? Que tipo de conteúdo é mais comum na Unesp de Botucatu? E para eu estudar esse edital, eu preciso fazer questão de prova. Então, eu vou ter que entrar no site daquela banca de concurso, daquela banca de residência, procurar as provas anteriores e refazer, tá? E pensando nessa história de fazer questão de prova, nós temos aqui uma técnica que tem nome, que é chamada estudo reverso. Esse estudo reverso, pelo menos para mim, ele vai funcionar muito e ele vai ser importante aqui para os meus alunos do Aprova VetSUS. Então, o que é um estudo tradicional? É aquele que eu pego a teoria, faço um resumo e, por fim, eu faço as questões. O que é um estudo, o que é um estudo reverso? Quando eu começo a estudar a partir das questões. Então, eu faço questão, vou percebendo aquilo que eu tenho mais dificuldade, aquilo que eu não estou entendendo, aquilo que eu tenho mais familiaridade, e depois eu estudo a teoria. Quando eu vou montar a aula para vocês, eu faço justamente isso. Eu procuro as questões sobre aquele tema, porque na hora de montar a parte teórica, na hora de montar os slides, na hora de gravar a aula, eu vou lembrar que eu preciso pegar firme naqueles pontos que costumam aparecer mais nas questões de prova. Então, o estudo reverso, ele vai me ajudar principalmente quando eu vejo um edital gigante. Então, se eu pego o edital da Unesp de Botucatu, eu tenho uma lista gigante de zoonoses que precisam ser estudadas. Mas, se eu pego as provas antigas de Botucatu, eu vou perceber que existem algumas zoonoses que são, assim, carimbadas. Batata que vai aparecer ali. Brucelose, tuberculose, raiva, leptospirose. Então, a gente está fazendo um diagnóstico situacional do estilo daquela banca, do estilo daquela prova. E isso vai ser muito mais fácil para eu avaliar, inclusive, se depois que eu fiz aquela questão, eu acertei porque eu tinha certeza, porque eu lembrava da teoria, ou eu acertei porque eu chutei, ou eu não tinha nem ideia de qual era a resposta, ou eu acertei porque eu já fiz uma questão semelhante. Então, muito legal estudar a partir de questão de prova. E é por isso que o Aprova VetSUS, ele sempre vai ter, ao final de cada módulo, um simulado com as questões das provas de residência e de concurso. Então, galera, depois que eu tenho a teoria escutada, vista, vai ser importante eu procurar uma técnica para memorizar. Até porque quantas zoonoses não vão aparecer na prova? Quantos detalhes de artigos, de legislações não vão aparecer na prova? Quantos agentes transmissíveis por alimentos? Quantos conceitos de epidêmio não vão aparecer? Então, muitas vezes, ler uma vez só o conteúdo não é suficiente, eu vou precisar de uma releitura. Eu gosto muito da técnica de recitação. Como eu sempre quis ser professora, desde que eu era pequena, eu sempre tive
essa forma de estudar. Então, eu estudava, isso na época do colégio mesmo. Eu tinha uma lousinha em casa e depois que eu estudava, eu fingia que eu estava explicando o conteúdo para os meus alunos. Então, essa questão de repetir o conteúdo em voz alta, como se eu estivesse explicando para alguém, recitar aquele conteúdo, me ajuda muito na memorização. Tem muito aluno que gosta de fazer tabela. Ah, eu tenho uma aluna que estava falando assim para mim: Mari, precisa estudar várias zoonoses para o concurso. Fiz uma tabela das zoonoses. Agente etiológico, transmissão, diagnóstico, dá muito certo. Muitos alunos, por serem visuais, vão precisar das marcações, do grifa-texto, vão precisar do post-it. Muito legal também revisar via resumo, esquema, mapinha mental, fazer os questionários, então as questões de prova, buscar associações. Então, quando eu vou explicar a ocorrência de doenças, doença esporádica, endêmica, epidêmica, pandêmica, eu sempre faço associação com os nossos amigos. O que nunca vai na festa e quando aparece é uma surpresa para todo mundo, porque é muito irregular, é o esporádico. Aquele que vai na festa e dá PT sempre é o epidêmico. Quando eu vou tentar associar as espécies científicas dos roedores lá da fauna sinantrópica, eu sempre decoro que o mus músculos é o camundongo. Ele se acha musculoso, é tipo aquela história do heterotop. Se acha musculoso, mas ele é um camundongo pequenininho. A ratazana é meio nojenta, até o nome dela é meio nojento. Ratos norvégicos. Para decorar quem é a viúva negra. Qual que é o nome científico da aranha viúva negra? Latrodectus. Aí eu lembro de latrocínio. A polícia acha que foi um roubo seguido de morte, mas na verdade quem matou o cara foi a esposa, a viúva negra. Então, assim, essas associações, essas viagens mentais, elas vão ajudar na memorização, com certeza. E aí, pessoal, eu estou falando para vocês da importância do estudo sempre seguido ali de um intervalo, de um descanso, para a gente não começar a cair no subaproveitamento. E com isso, eu tenho um ex-aluno que ele, inclusive, faz residência agora na Unesp de Jaboticabal, onde eu faço doutorado, que me apresentou a técnica Pomodoro. E é uma técnica que vai fazer muito sentido. Aonde você vai fazer assim, ó, você vai estudar por 25 minutos, mas aquele estudo bem focado. Desliga celular, se concentra, foca naquilo. Aí você tem 5 minutinhos de pausa, nada de pegar celular. Pausa, descanso, cafezinho, água, mais 25 minutos, 5 minutos de pausa, 25 minutos, 5 minutos de pausa, mais 25 minutos. Então, você vai ter 4 períodos de 25 minutos, todos com intervalozinho de 5 minutos entre eles. E vocês vão perceber que esses 25 minutos realmente vão ser de muito foco. E vocês podem entrar no Google, digitar Pomodoro, que vocês vão encontrar já um cronômetro, um site que vai fazer automaticamente essa técnica para vocês. Aí ele dá os 25 minutos de estudo, desperta, dá os 5 minutos de descanso, desperta de novo e por aí vai. Dá muito certo, gente. Inclusive, para escrever meu projeto de doutorado, eu utilizei essa técnica. Ajuda muito. E para quem quer também ter uma facilidade para memorizar, para fazer questão de prova, tem vários aplicativos, gratuitos ou não, que ajudam bastante, né? Por exemplo, o Revisap, o Brainly, o Enki ou Anki, cada um fala de um jeito, que são aqueles aplicativos que você faz flashcard, que você monta as suas próprias questões, que você monta seus próprios resuminhos. Então, são vários aplicativos que dá para fazer, dá para baixar por iPhone, por Samsung, enfim, e que
muitos deles são gratuitos mesmo, tem versão gratuita disponível. Então, pessoal, vamos lá para algumas dicas que, pelo menos, fizeram toda a diferença na minha vida. Questão comentada. No AprovaVet SUS, eu tenho as mentorias com os simulados, justamente porque eu vi a importância de comentar questão por questão. Então, eu coloco ali, por exemplo, 10 questões dentro de um simulado ao final de cada módulo, pego questões das bancas mais importantes dos meus alunos e eu vou resolver questão por questão, alternativa por alternativa. E com isso eu vou encontrando qual foi o tema dentro daquele tópico, dentro daquele grande módulo que gerou mais dificuldade. Com isso eu consigo fazer um diagnóstico dos meus alunos e quem está estudando também consegue fazer o próprio diagnóstico. Então, é por isso que eu faço questão de ter mentoria ao vivo sempre, tá? E eu também vou fazer isso nos aulões preparatórios para as provas de residência. Também eu acho importante, gente, procurar outras formas de estudos que não sejam só aquele estudo de aula modelo tradicional. Então, eu sempre, inclusive, posto no Instagram dicas de podcasts, de documentários, de filmes, de séries que vão trazer a saúde pública para vocês. Eu fiz um post recentemente sobre saúde pública em nova série da Netflix. Então, uma série da Netflix que vai contar, vai relatar ali numa mistura de drama com comédia, a realidade da peste bubônica na Itália. Então, ela vai trazer, inclusive, a abertura da série são vários roedores. Na série, a gente vai vendo quais são os sintomas, como que o pessoal pensava que era possível fazer a prevenção. Vai trazer ali também a tentativa da Igreja Católica, falar que a peste veio ali como um castigo divino. Enfim, é uma mistura de história, de saúde pública, de epidêmia, de doenças infecciosas, mas saindo daquele padrão. Vou sentar, vou anotar, vou estudar, vou escutar um professor, né? Então, tudo isso ajuda bastante. Ir em congresso, escrever resumo para congresso, ir em palestra, assistir documentário, fazer parte de grupos de estudo. Gente, tudo isso vai ser válido no processo de metodologia de aprendizado, tá? Bom, e aí, pelo menos eu acho que isso tem sido cada vez mais falado, tanto para quem presta vestibular, quanto para quem presta residência e concurso, que a importância de também saber a hora de descansar, de respirar, de se divertir, que é encontrar a palavrinha-chave equilíbrio. Então, no meio de um dia de estudo, eu tenho que colocar uma atividade física. E eu não acreditava nisso, tá, gente? Eu já fui uma pessoa extremamente sedentária, eu já vivi a obesidade, e hoje eu todos os dias, ou pelo menos aí um dia sim, um dia não, eu acordo bem cedinho, vou para academia, ou eu vou correr. Tenho alguns amigos que preferem fazer isso final de tarde, mas eu sinto que a atividade física, ela tem me dado muito mais gás para fazer as minhas coisas. E, gente, a gente precisa de lazer, a gente precisa de descanso, precisa de um final de semana de cinema, de festa, de jantares, e sempre buscar também, galera, uma alimentação adequada no sentido de, se você sabe que alimento X te deixa pesado, prejudica a sua digestão, não é um tipo de alimento que você vai ingerir na véspera de uma grande prova. E não esqueçam do descanso no meio disso tudo, né? Então vamos lá. Véspera de prova, alimentação e hidratação adequada. Então, procurem alimentos que vão ter ali
uma quantidade proteica e uma carga de gordura que a gente vai precisar, sim, de energia, de proteína, mas tentem, mais uma vez, procurar aqueles alimentos que não sejam alimentos que vão gerar aquela dificuldade de digestão, aquela azia, aquele mal-estar. Então, não é para comer um pratão de feijoada no dia antes da prova ou um pouquinho antes de ir para a prova, sabe? E não se esqueçam também de hidratação, porque, gente, desidratação leva, inclusive, a todo um processo de enxaqueca, de dor de cabeça, que vai te desconcentrar na hora da prova. Eu sei que é muito difícil dormir antes da prova, mas a gente vai ter que ter uma higiene de sono. A gente vai ter que tomar cuidado com o café na véspera da prova, com a Coca-Cola, com o energético, com qualquer estimulante, tá? E algo que eu coloquei para minha vida. Eu não estudo na véspera de prova. Se minha prova é na segunda, eu não estudo no domingo. Por quê? Eu sinto que essa história de correr contra o tempo, querer ler tudo que você pode na véspera, só gera desespero. Só gera a sensação de, meu Deus, eu não sei isso, meu Deus, eu deveria ter estudado isso. Então, véspera de prova é tempo de descanso. É dia de ir no parque, de ir no ginásio, de ir no cinema, de ir num barzinho. É um dia de não ingerir bebida alcoólica, tá? E, se possível, procurar ali exercícios para controle da respiração, para controle da ansiedade também. Então, na véspera da prova, faça algo que você goste com as pessoas que você ama. Beleza? Eu estava vendo um Instagram desse professor João Lucas. Ele dá dica para vestibular. Eu sigo ele, gente, porque além de ser professor aqui no AprovaVet SUS, que é um cursinho preparatório para residência e concurso, eu também sou professora no cursinho pré-vestibular da Unesp. Então, eu dou aula de biologia, de programas de saúde para os vestibulandos, e eu vejo que essas dicas que ele dá para vestibular também são dicas maravilhosas para quem é concurseiro, para quem presta residência. Ele estava esses dias contando que tem um chazinho com a folha do maracujá. Então, você faz um chazinho a partir da própria folha do maracujá e que esse chá ajuda bastante no descanso e ajuda bastante numa noite de sono, que vai te permitir todo um processo de memorização. Então, assim, dica simples: tomar um chazinho antes de dormir, um chazinho de maracujá, mas que vai fazer diferença. E no dia da prova, gente, mais uma vez, alimentação, hidratação adequada. Então, é muito legal aquela barrinha de cereal que é bastante proteica, é muito legal a ideia da fruta, de alguma coisa que vai te levar a uma saciedade, em que você não vai sentir fome, mas que vai ter uma alta digestibilidade, vamos assim dizer. E atenção às informações do edital. Evite contratempos, evite atrasos. Quantos alunos a gente não vê perdendo o Enem porque chega 1h05, 1h10 e o portão fecha 1h? Galera, eu tenho um amigo que não pôde fazer uma prova de concurso porque ele foi de bermuda para a prova. E no edital falava que tinha que ir com calça comprida. Então, leiam um edital em relação a vestimenta, relógio, boné, horário, local de prova. Um dia antes, vá até o local da prova para você conhecer o percurso. Não se esqueça que no dia da prova vai ter trânsito, vai ser difícil encontrar lugar para estacionar. Outro detalhe: tempo de prova. Enare, 100 questões, 4 horas de prova. É muito pouco tempo. Então, treine o controle, o manejo do tempo, para você não ficar 30 minutos em uma questão, em 2 questões, tá? Esqueça os concorrentes. Ai, mas tem muita gente prestando residência na clínica médica de pequenos.
Esquece isso. Na hora da prova, é você contra você mesmo. Confie no seu potencial. E aqui no Aprova VetSUS, vocês terão um curso online com aulas teóricas gravadas e que eu vou tentar fazer todo um edital, quer dizer, tentar não, eu fiz todo um edital para vocês, planejando um cronograma de acordo com aquilo que está no edital, de acordo com aquilo que aparece nas principais provas. Mas enquanto vocês estiverem estudando, tenham também técnica de estudo, sigam o cronograma do curso, procurem um local confortável para estudar. Então, não é para assistir a aula pelo celular ou pelo notebook jogado na cama, sabe? Encontre um local adequado, sente-se de forma confortável, adequada, num local sem distração. Tenha horários para você estudar, para você assistir às aulas, faça anotação, faça resumo, participe ao vivo das mentorias, que é um espaço de plantão de dúvida e de resolução das questões dos simulados, tá? E aí, galera, eu vou trazer uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu levo para minha vida. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mari, eu não tenho um ano para estudar, eu não tenho a semana inteira para estudar, mas pegue aquilo que você tem, aproveite, encontre uma metodologia, uma técnica adequada, porque vai ser muito importante a qualidade desse estudo e não a quantidade de horas estudada. Galera, desejo a vocês boas provas, boas aulas e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!